Pai, nós nos encontramos mais uma vez, através desse meio virtual, para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja um tempo produtivo, um tempo de conhecimento, de crescimento na Tua presença. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 1. Vamos ler o verso 8, capítulo 1, que diz: Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, mais forte do que nós. E vejam, precisamos agir de astúcia para com este povo, para que não se multiplique, para que evitar, em caso de guerra, que ele se alie ao nosso inimigo contra nós e saia da terra. Agora, lá no capítulo 2, versos 23, 24 e 25. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Nós vimos na semana passada, aliás, há 15 dias atrás, que o livro de Êxodo é o livro da libertação do povo do Egito, depois de muitos anos na escravidão no Egito. O povo cresceu, aqueles personagens anteriores faleceu e foi tendo uma sucessão de faraós, até o ponto que toda aquela história bonita de quando o povo foi para o Egito, de acolher o povo de José, foi esquecida. E Deus usa o Egito como um local para gerar uma nação. Deus tira ele do meio daquela terra tão cheia de guerra, cheia de conflitos, que é uma região, nós vimos quando estudamos Gênesis, de muito conflito, de passagem, leva eles para o Egito, para ali, de uma família, de um pequeno povo de 70 pessoas, fazer uma grande nação. E aí é aí nesse contexto que vai surgir o livro de Êxodo. Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Hoje nós vamos dar uma sequência um pouco nisso aqui, vendo o livro de Êxodo ainda. Nós temos algumas coisas para lembrar aqui rapidamente. Primeiro, o grande personagem do livro de Êxodo e de todo o Êxodo é Moisés. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, lá na corte do Egito, sendo criado como neto de Faraó. Depois ele passa 40 anos aprendendo que não é ninguém. Lá no deserto, acaba indo trabalhar para o seu sogro, sozinho, cuidando do gado do seu povo, e depois ele passa 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. É interessante esses 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés, porque na cultura hebraica, 40 é o tempo de uma geração. E é muito interessante também, porque nós vivemos uma cultura de muito imediato, queremos as coisas para ontem. Moisés passa 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois 40 anos peregrinando com o povo no deserto. Uma outra coisa que é para a gente lembrar é que no livro do Êxodo, a segunda parte do livro, a partir do capítulo 19, é um livro onde Deus vai mostrar toda a sua redenção, vai mostrar a lei, vai consagrar o seu povo, submeter o seu povo ao domínio dele,
E aí Deus dá essa lei moral, a lei cerimonial, como provisão que eles iriam. A lei cerimonial vem com provisão para quando eles violassem a lei moral. E a gente conhece lá os 10 mandamentos, que é dado lá no capítulo 20, e vão seguindo. Uma terceira coisa que a gente precisa lembrar ao pensar no Êxodo é o tabernáculo, o local da habitação de Deus. Nós pregamos alguns sermões aí sobre o tabernáculo, e Deus dá o tabernáculo como uma figura do Redentor que estava por vir em muitos dos seus ofícios, como lugar da glória visível na terra. É interessante essa preocupação de Deus em dar sempre algo palpável para o povo, para ver se a fé do povo não se desvanecia. E ainda assim o povo vai desobedecer a Deus, vai perder a fé. Hoje muita gente trabalha com aquilo que a gente chama de materialização da fé, é aquela ideia que alguns usam aí do lenço ungido, do copo de água, da unção com óleo e tantas outras coisas, são objetos de materialização da fé. Mas a história mostra que essa materialização da fé não é suficiente para manter o povo fiel. Não é suficiente para manter o povo sendo fiel a Deus. Êxodo vai nos fornecer as instruções das cerimônias religiosas, os costumes de Israel, pela criação do tabernáculo, pela formação do sacerdócio, pela lei mosaica, pelo sistema sacrificial. Ou seja, Êxodo é um livro muito importante para a religião de Israel e que tem muita informação. É um livro que não pode ser desprezado. O Êxodo vai descrever como que os israelitas escaparam do Egito, como que Deus firmou com eles um pacto entre Deus e o povo, e como esse povo veio a conhecer a Deus. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o Êxodo fica no coração do Antigo Testamento, como o maior exemplo dos atos salvíficos de Deus antes de Cristo. O livro é muito cristológico, o livro trata da redenção de Deus, o livro é repleto de poderosos atos redentivos de Deus em favor do seu povo oprimido. Ele começa com dores e termina com a libertação, movendo do gemido do povo para a glória de Deus. O clímax de todo o Antigo Testamento encontra-se em Êxodo 12 a 14, que é a salvação de Israel através do sangue, da Páscoa, do livramento que Deus vai dar a esse povo. Isso vai ser relembrado ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento. No tempo determinado por Deus, o Êxodo marcou o fim de um período de opressão dos descendentes de Abraão. Como diz aí Gênesis 15, 13, está aí na tela. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Quer dizer, muito antes do povo ir para o Egito, muito antes do povo se tornar escravo, Deus que é o Senhor da história, já havia avisado a Abraão que isso aconteceria. Está em Gênesis 15. Constituiu-se, então, o Êxodo no cumprimento da promessa da aliança feita com Abraão, de que seus descendentes não apenas residiriam na terra prometida, mas se multiplicariam e se tornariam uma grande nação. Aquele povo, aquela família que começa com Abraão, vai se tornar uma família, um clã, que desce para o Egito em 70 pessoas e vai sair de lá uma grande nação. Pensando, então, na escravidão, que é um ponto-chave no livro do Êxodo, se Gênesis é a história de uma família, o livro do Êxodo é a história de uma nação. O livro de Gênesis deixa o leitor com a visão de Israel bem estabelecido no Egito e em franca multiplicação, em franco crescimento. E aí nós lemos no capítulo 2, capítulo 1, como que esses hebreus passaram a ser vistos como uma ameaça. E então começa a opressão advinda por parte dos faraós. Quer dizer, por vários anos,
o povo viveu em paz do Egito. Mas com o passar do tempo, com o grande crescimento, eles foram se tornando uma grande ameaça. E os faraós o reduziram à escravidão da pior espécie. É importante a gente lembrar que a história contada nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio mostra que Deus não se esqueceu da promessa feita a Abraão. De ti farei uma grande nação. Por que isso é importante? Porque Deus repete essa história em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e sempre vai estar falando, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Torna uma nação e Deus repete isso. Alguém tem alguma ideia porque Deus está repetindo sempre isso? O nosso Deus é um Deus de promessa. E as promessas feitas não caem por terra. Então, Deus vai reprisar isso e, ao longo de todo o Antigo Testamento, vai mostrar que é o mesmo Deus de antes. Os registros da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, as histórias contadas, foram com eles para o Egito. E ali eles se tornaram parte dos anais da história de Israel. Através desses longos anos de escravidão, eles começam a se apegar à promessa de um dia ver o seu lar. Talvez alguns pensassem, será que algum dia esse nosso povo vai habitar aquela terra prometida? Será que é nessa geração que nós vamos ver isso? E agora os indivíduos e as famílias já não são mais indivíduos e nem famílias, são uma nação. E aí a gente chega no capítulo 3 e 4 de Êxodo, que é o Êxodo propriamente dito, que é quando Deus vai tirar o povo do Egito. Pensa um pouquinho na preparação que seria necessário para Deus tirar esse povo do Egito. Olha como é que diz Êxodo, capítulo 12, verso 37 e 38. Está aí na tela, alguém lê, por favor. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Êxodo 12, 37 e 38. Quer dizer, é muita gente saindo, fora crianças, mulheres, animais. Havia necessidade de uma organização. Com certeza, essa saída foi uma expedição bem organizada, não foi algo bagunçado. Moisés tinha várias vezes apelado a Faraó para deixar o povo de Israel sair. Nós vemos isso lá em Êxodo 5, em Êxodo 7. E Faraó não permite. Depois de 4 séculos, mais de 400 anos de servidão, o povo lembra de Deus e começa a clamar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós lemos isso lá no final do capítulo 2. Deus havia preparado Moisés com esse propósito, e a palavra-chave aqui é propósito. Deus vai comissionar Moisés lá junto à sarça ardente para comparecer diante de Faraó e para ser o advogado do povo, pedindo que Faraó libere o povo. Alguém leia, por favor, também está aí na tela, Êxodo 5, verso 1 e 2. Você está com aberto aí? Pode ler. Êxodo 5, verso 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Depois desse tempo todo, Faraó agora resolve, já outro Faraó, né? Fala, eu não conheço esse Deus, esse povo é importante aqui, esse povo é meu escravo, esse povo me dá riqueza. E ele termina dizendo, quem é o Senhor?
para que lhe ouça a voz e deixe Israel. Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel ir. Então, Deus vai endurecer o coração de Faraó e Deus, então, vai começar a mostrar para Faraó quem ele é, através de várias lições práticas, objetivas, que são as 10 pragas. Uma coisa que é importante dizer disso aqui é o seguinte: cada uma das pragas atacava diretamente uma divindade do Egito, mostrando a ineficácia desses deuses e a superioridade do Deus de Israel. Então, cada uma daquelas pragas, as pragas de transformar a água em sangue, as pragas dos piolhos, cada uma dessas pragas vai atingir um deus do Egito, uma crença do Egito. E é interessante que quando a gente lê o texto, a gente vê que os primeiros sinais, os magos, os feiticeiros do Egito, conseguem reproduzir. Ainda assim, enquanto Faraó não clama por misericórdia, Deus não tira as pragas. E essas pragas vão progredindo em severidade, em juízo, até chegar à 10ª praga, que é a morte dos primogênitos de cada família egípcia, de cada animal do Egito. É uma devastação. Até mesmo o filho de Faraó, o primogênito, o herdeiro do trono, vai morrer. O livro do Êxodo, um autor diz assim: é o quadro histórico da graça divina na redenção do homem por Deus através de Jesus Cristo. E cita Hebreus 3:1. Eu quero, por hoje, terminar por aqui, abrir para pergunta, porque na semana que vem eu quero analisar com vocês esta saída do Egito, aquele quadro do capítulo 12, lá o quadro da Páscoa, de toda aquela preparação para o povo sair do Egito. O que é importante até aqui é que entra uma nação, entra um povo, uma família de 70, agora estão saindo mais de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, animais, e o povo, Deus vai dizer para esse povo que ele não vai sair de mão abanando, e aí esse povo é orientado por Deus. Presta atenção que coisas, como é que Deus age. Um povo que é escravo, Deus orienta esse povo agora a pedir as riquezas do Egito. E naquele desespero com a morte dos primogênitos, diz o texto bíblico que eles dão ouro, dão joias, dão prata, dão uma série de coisas para o povo de Israel para que eles vão embora. Agora, aquele faraó que já não queria deixar o povo ir, já fala: vai embora, sai do nosso meio, nós não queremos mais saber de você. Logo depois eles vão se arrepender e vão perseguir o povo e vão perecer no deserto. Até aqui, até próximo a essa saída, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre essa mudança? Alguns dizem que entre o início que Moisés vai lá conversar com o faraó até a saída, vai em torno aí de 1 ano. Eu volto a frisar aquilo que eu já falei algumas vezes. Nós temos uma leitura muito romântica ou superficial das Escrituras e não percebemos, muitas vezes, o desenrolar das coisas. Moisés é criado por Faraó 40 anos, sendo instruído, sendo educado, conhecendo a cultura egípcia, conhecendo os deuses egípcios, comendo do bom e do melhor. Depois Deus vai mostrar para ele que ele não é ninguém, e aí ele vai para o deserto, fugido, com medo, sendo perseguido. Ali ele vai encontrar Jetro, ali ele vai encontrar sua esposa, e ali ele fica por 40 anos até que Deus se revela a ele. Então a gente precisa entender que entre o nascimento do Salvador, Moisés, até Deus se revelar a ele, levam-se 80 anos. 8 décadas. Deus está preparando um homem para dirigir uma nação que Deus vinha formando ao longo de 4 séculos. E só depois de Deus se revelar a ele, Deus falar com ele,
Deus o convencer que era o Deus verdadeiro. Ele ainda discute com Deus: Senhor, eu não sei falar, quem sou eu? Talvez Moisés tivesse medo de voltar ao Egito e ser morto, porque no Egito ele saiu fugido como um assassino, agora ele vai voltar como um mensageiro de Deus. E ele ainda argumenta com Deus, Deus fala, tá bom, minha paciência com você está meio grande, então você vai encontrar Arão e ele vai ser o porta-voz, seu porta-voz. Mas há todo um projeto de Deus que vai se cumprindo na vida de Moisés e na vida do povo e na vida do egípcio, até o povo estar pronto para ser liberto. E isso é importante a gente entender. Deus tem um propósito em todas as coisas. Você acha que ao longo de 80 anos Moisés está entendendo aquele propósito? Muito provavelmente não. Ele vive lá no Faraó, aí ele é criado pela mãe hebreia, ela conta para ele que ele é hebreu, mas ele está lá no bem bom e o povo sendo escravizado, ele está comendo bem, vestindo bem, e o povo está passando fome, o povo está debaixo de chicote, aquilo começa a criar um dilema dentro da cabeça dele, até que tem aquele caso lá que ele mata um egípcio que está espancando um israelita, e ele acha que ninguém viu. No outro dia, tem 2 israelitas brigando, ele tenta apartar e um acusa ele de assassinato, e ele então entende que agora ele é alguém perigoso e vai ser perseguido pelos egípcios, e ele foge para o deserto, onde Deus vai continuar trabalhando na vida dele. Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas. O que tem nos acontecido, Deus programou todas essas coisas para trabalhar em nós, para poder nos usar mais e melhor. A história de Moisés nos mostra isso muito claramente. Temos alguns minutos, eu quero abrir para perguntas e para comentários de vocês. Pastor, Pois nesse tempo, quando Moisés volta e vai pedir que o faraó liberte o povo de Israel, até as 10 pragas, nesse tempo, qual que é tem um tempo? Aproximadamente um ano, Elmer. Foi um ano. Aproximadamente um ano. Moisés indo lá, faraó prometendo, vem uma praga, aí Deus dá uma folga, vem de novo. Alguns historiadores dizem que tem mais ou menos um ano entre a chegada de Moisés lá, falar com o faraó, até ele decidir liberar o povo. A saída dele, né? Quer dizer, você já pensou o que é um ano de luta, o povo rejeitando ele? Quem foi que te colocou como nós? Porque a primeira reação de Faraó foi o quê? Aumentar o peso, aumentar a carga do povo. Agora vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo, mas eu não vou te dar mais a palha. Então, o povo também, num primeiro momento, se volta contra Moisés. Mesmo vendo os sinais, o povo fala, em vez de Deus nos livrar, trouxe mais peso. E quantas vezes a gente pensa assim? Alguns até usam um ditado popular, que eu não gosto muito, mas eles dizem assim, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, as lutas aumentam, intensificam. Talvez para provar a nossa fé, para provar a nossa disposição, a nossa dedicação a Deus. E muitas coisas acontecem na nossa vida para isso, não para Deus saber o que está no nosso coração, que Ele sabe, mas para nós sabermos até onde nós estamos dispostos a obedecer esse Deus. E quando você pensa, por exemplo, esse ano é um ano que está longo, está difícil de passar, com toda essa pandemia, você imagina Moisés com aquela coisa toda, Moisés voltando a Deus, Deus, e agora? O povo não quer ouvir, o faraó não quer ouvir, como é que vai ser? Tem misericórdia do teu povo. E aí Deus fala, vai lá de novo. Aí ele vai. Praticamente ele foi a cada mês, né? Uma praga e nada do povo liberar. Mas nesse tempo, Deus vai trabalhando o coração do povo e dando a estratégia para sair. Deus não pode, às vezes ele não tem... O povo não está preparado para que Deus haja tão rápido. E às vezes o tempo demora, exatamente para Deus trabalhar, Deus preparar todas as coisas para nos abençoar.
Mais perguntas ou colocações? Eu não entrei aqui na Páscoa, porque capítulo 12, 13, 14 é um ponto crucial desse livro, a gente precisa analisar ele com mais calma. Beni, Lara, Raquel, Paola, perguntas? Sobre a vida de Moisés. Ele casou com Zípora, né? E ela era do povo dele ou não? Porque depois ela não tem conhecimento de circuncisão e depois... Bom, apesar que o sogro dele era sábio, mas não indica que ele é do povo hebreu. Aqui ela está perguntando sobre a esposa de Moisés. Ela não era do povo hebreu, ela não conhecia aqueles costumes, tanto é que quando Moisés está voltando para o Egito, o anjo encontra com ele e quer matá-lo porque ele não havia circuncidado seu filho. Ela vai chamar ele de homem sanguinário. Ela tem ali alguma espécie de orientação, de revelação, para saber por que o anjo queria matá-lo. E aí Moisés circuncida o seu filho. Na volta. É uma coisa gostosa. Né? Com certeza. E com certeza, sem anestesia, com sangue, com dor. Não fala que idade que esses meninos tinham? Não é algo muito simples, não. E imagine essa mãe que não é desse costume, por isso que eu tô falando. Ter que enfrentar isso e fala, agora o anjo quer matar meu marido, aí meu marido agora tem que fazer uma judiação com meu filho aqui no meio do deserto, para Deus poupar. Às vezes a gente passa desapercebido a pensar em todas essas nuances da caminhada que não foram fáceis, igual quando você pensa lá em Abraão, e Deus fala para ele, Abraão, você vai subir no monte e vai sacrificar Isaac para mim. Eu fico imaginando, eu não sei se Sara ouviu isso ou não, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Abraão convida Isaac para o sacrifício, vai com ele, alguns homens vão junto até um determinado tempo, e eu imagino o coração de Abraão aflito, como é que vai ser, e aí, o que Deus vai fazer, como é que vai ser depois que eu sacrificar, como é que eu vou falar com ele. Aí, para piorar a situação, Isaac pergunta assim, pai, cadê? Como é que vai ser isso? E ele fala, não, Deus proverá. Mas assim, se você pensar, Isaac já tinha visto muito sacrifício, a Sara também, não com o filho. Mas no caso de Zípora, ela nunca tinha pensado. Provavelmente Moisés tenha falado com ele, né? Com ela dessas coisas, mas ele não havia feito essa circuncisão. Perguntas, colocações, Beni, Lara? Pastor, eu não sei, eu não vi, às vezes até tem lá na Bíblia, mas pastor despercebido eu não vi, mas a Zípora não vai com Moisés, né, para o Egito? Vai um pedaço. Ela volta dali? Vai um pedaço, aí Moisés deixa ela com o pai, e enquanto ele está debatendo com o faraó, ela fica com o pai. A Lola fez uma observação muito interessante, que até eu respondi para ela, mas é interessante. Por que os filhos de Moisés não assumiram a liderança? Bom, primeiro era mestiço. Paola está perguntando por que os filhos de Moisés não assumiram a liderança. A liderança espiritual Deus vai colocar na família de Abraão, de Arão, que vai ser o sacerdote. E Deus escolhe Josué. Quer dizer, essa liderança desses clãs, a gente vê a partir da história de uma nação que não é bem assim, a não ser quando chega o reinado. Eu achei que era porque ele era mestiço, porque os filhos de Moisés não é casado com alguém da própria terra. Pode até ser, mas você não vai ver ao longo da história o filho de Josué não continua, o filho de Moisés não continua. Essa continuação só vai chegar lá nos reis com Davi e Salomão, e a partir daí tem as dinastias
E no Reino do Norte você vai ver que é uma bagunça, um mata o outro e vira aquela confusão. Mas nunca foi o projeto de Deus esse tipo de dinastia, como nós vemos em algumas igrejas. É muito comum em alguns sistemas episcopais, um passa para o outro. Então, hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus faz muito isso. Mas você não vê isso na Bíblia, essa sequência lógica familiar na Bíblia. Até porque nem sempre o coração do filho é igual ao do pai. Se você lembrar do sacerdote Eli, por exemplo, os filhos dele não seguiram. Os próprios filhos de Arão, Deus mata Ofni e Finéias por causa mata 2 filhos de Arão por causa da infidelidade. Diga, Beni. Não, só estava observando aqui que a Zípora não foi. Aí tem um porquê, pastor? Não. Porque, na verdade, assim, a Bíblia diz que Moisés deixa ela e depois vem buscar. Até o seu pai vai atrás, você e sua mulher. Porque, na verdade, ele vai para um embate, ele vai para pegar um povo. E como é que ele ia cuidar da mulher e dos filhos nessa peleja? Ele ali, o papel dele é muito mais de líder da nação do que o pai de uma família. Pois é, mas fala sério, né? Fala sério, não é fácil, né? Não, mas de uma hora para outra. É porque... Vai embora. E depois, assim, o pai dela que traz quando eles estão no deserto já, né? Já. Bem na frente. Bem quando eles estão saindo, realmente. Uhum. Ou seja, toda a família paga um preço dessa história. É o que a gente vê, na verdade, hoje, acaba a família pagando um preço do ministério, às vezes, do pastor, querendo ou não. Por exemplo, a gente está aqui hoje em Rio Verde, amanhã Deus manda a gente lá para o Acre. Olha que situação. Alguém disse misericórdia aqui. Ó. Misericórdia mesmo, pastor. Hoje, esses dias, o dia daquele encontro das mulheres, que a gente foi assistir lá na igreja, eu estava observando, assim, a irmã Luzia, a esposa daquele pastor que faleceu, né? Eu estava comentando com as meninas, não sei nada assim referente, mas parece que ela está sozinha, coitada, dos filhos em outro lugar, né? É complicado, né? Bem... a informação que eu tenho é que ela né? mudou para Palminópolis, mora em Palminópolis. Tem uma filha dela lá, né? Aí tem uma em Anápolis e outra em Brasília. Não é uma situação muito fácil, não. E ela perdeu a mãe há pouco com Covid. Pois é, coitada. Aí agora está sozinha, né? Quando a gente tem... Eu digo isso porque, assim, quando a gente tem os filhos tudo do lado da gente, pertinho, já é difícil, né? De enfrentar a dor. Trabalheira, mas é bom, né? Demais, né, pastor? Tem dia que dá vontade de falar, ó, chega, tá bom. Mas depois, no outro dia, você já quer juntar tudo e trazer para perto de novo. Verdade. Faz parte, né? É assim mesmo. Faz parte. A gente vai caminhando aqui no livro de Êxodo, caminhando nesses dilemas. Eu acho que é importante, ao lermos a Bíblia, e ao pensarmos principalmente nessa visão panorâmica, é tirar aquela ideia hollywoodiana de um herói, de um super-herói que não sofre, que não tem dificuldade. Todos os homens e mulheres da Bíblia passaram grandes dilemas, grandes dificuldades, grandes conflitos. Muitas vezes o obedecer a Deus gera conflitos internos na gente, muito profundos. Porque você está sempre fazendo escolhas, e as escolhas, quando nós fazemos a escolha para o caminho de Deus, nós estamos negando muitas vezes as nossas próprias vontades. O texto não fala abertamente, mas dá a entender que não havia nenhum projeto de Moisés voltar para o Egito. Ele fugiu, achando que estava correndo risco de morte, e agora ele volta, não mais como filho do filho de Faraó, não como neto de Faraó, mas como homem simples, mas que foi escolhido por Deus para dirigir o povo, um povo que não quer ele como líder, um povo que não reconhece por muito tempo a sua liderança, mesmo Deus se manifestando, talvez até por isso, Deus vai manifestar daquela maneira lá no monte, com a fumaça, e depois falar para o povo, olha, com Moisés eu falo face a face, porque Moisés precisava ser
reconhecido pelo povo como líder de Deus. Apesar dele dirigir, de levar o povo para sair, você percebe pela narrativa que o povo não respeita muito. Tanto é que vai falar, para que você não tirou do Egito? Para morrer aqui nesse deserto de fome, para morrer de sede. O povo está o tempo inteiro se levantando contra Moisés, a ponto de Arão e Miriam também se levantarem contra ele. E esse é um desafio, por exemplo, para mim, que sou pastor, muito grande, porque muitas vezes na caminhada a gente enfrenta muito desses problemas. Aquele povo que você está ajudando, que você está tentando instruir, às vezes são eles que se levantam contra você. E a gente precisa buscar em Deus força, ânimo, vigor e a direção para seguir na caminhada. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento vai nos instruir tanto a orar pelos nossos líderes. O próprio Paulo, onde ele ia pregar, aí se levantava perseguição contra ele. O próprio Jesus, um dos 12 o traiu. Então, isso não é novo. Ok, meus irmãos, o tempo está vencendo, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuamos no livro de Êxodo. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda lá no meu WhatsApp ou por e-mail que eu vou responder para vocês. Vou tentar, pelo menos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Amém. Um abraço. Se Deus quiser. Amém.